Esta é a história do meu pai, de cerca de 35 anos atrás. Vou contá-la a partir da perspectiva dele, exatamente como ele me contou. Eu cresci nos arredores de Portland, Oregon, e quando era mais jovem, meus amigos e eu íamos acampar com bastante frequência, pois era algo que podíamos fazer para beber e nos divertir, mesmo sendo menores de idade. Quando eu tinha por volta de 18 anos, meus amigos e eu decidimos, em um fim de semana, acampar perto de um lago chamado Small Fry. Não ficava muito longe de Portland, mas longe o suficiente para nos sentirmos afastados da cidade. Foi um plano de última hora. Então, não levamos muita coisa além de alguns cobertores e uma caixa de cerveja que meu irmão mais velho comprou para nós. Depois da escola, na sexta-feira, partimos. Chegando lá, encontramos uma área desmatada onde podíamos estacionar o carro facilmente. Inicialmente, fizemos uma pequena fogueira e bebemos algumas cervejas, mas logo nos entediamos e decidimos nadar à meia-noite. A área onde estacionamos não ficava perto de uma trilha oficial para o lago, mas era apenas cerca de 800 metros de distância e sabíamos em que direção seguir. Meus 3 amigos e eu estávamos um pouco alterados, pois éramos novatos na bebida naquela idade. Decidimos entrar na floresta em direção ao lago. Isso foi nos anos 80, então não tínhamos celulares com mapas para conferir o caminho. Caminhamos pela floresta, certos de que estávamos indo na direção correta. Acho que se passaram cerca de 15 minutos desde que deixamos o acampamento, quando de repente o ar ao nosso redor mudou. Era uma noite quente, quase verão, e devia estar por volta de 21 graus. Mas à medida que continuávamos andando, parecia ficar cada vez mais frio. De repente, senti todos os pelos do meu corpo se arrepiarem e nós 4 rapidamente nos viramos e corremos de volta para o acampamento. Não dissemos uma palavra, nem sequer murmuramos um ao outro sobre voltar. Nunca corri tão rápido na minha vida. Por pior que pareça, meu pensamento naquele momento era que eu não podia ser o mais lento, pois não queria que minha vida terminasse naquela noite. Não sei explicar o porquê, mas naquele exato momento todos estávamos em modo de luta ou fuga e decidimos correr para salvar nossas vidas. Lembro-me de sentir como se houvesse uma presença atrás de mim, não uma pessoa, mas algo que queria nos fazer mal. Corremos de volta para o carro, destrancamos rapidamente e todos entramos e dirigimos direto para casa. Deixamos a fogueira queimando no acampamento e todas as roupas e cobertores que trouxemos ficaram lá. A viagem de carro até em casa foi completamente silenciosa. Voltamos para minha casa, meus amigos entraram em seus carros e foram embora, e nunca mais falamos sobre aquela noite. Algumas semanas depois, finalmente era verão. Minha família fazia viagens anuais de acampamento com algumas outras famílias próximas a nós. Uma noite, um grupo de cerca de 20 de nós estava sentado ao redor da fogueira contando histórias e falando sobre a vida em geral. Alguém de uma das outras famílias mencionou uma história estranha de uma trilha de caminhada que eles tinham experimentado recentemente. Ele explicou que ele e sua esposa, junto com alguns amigos, decidiram fazer uma caminhada em um sábado. Quando chegaram, ficaram surpresos ao ver que não havia mais ninguém lá. Era um lugar conhecido para caminhadas, então imaginaram que estaria bastante movimentado em um sábado. O grupo subiu a trilha e logo chegaram ao topo de um penhasco que dava vista para um lago. Quando chegaram ao topo, ele sentiu como se não pudesse falar. O grupo rapidamente se virou e começou a descer a trilha, andando muito mais rápido do que o normal. Eles não conversaram, todos simplesmente decidiram que não queriam ficar, nem mesmo para apreciar a vista. Eles trouxeram lanches e todos falaram sobre tirar algumas fotos também. Em vez disso, apressaram-se pela trilha, sem falar uns com os outros. Todos tiveram essa sensação de que precisavam sair de lá. Nenhum deles falou sobre isso no caminho de volta, e ninguém mencionou isso desde então. Perguntei onde essa caminhada aconteceu, sem mencionar que tive uma experiência semelhante. O homem disse que tudo aconteceu no lago Small Fry. Isso honestamente me assustou, pois eu tinha acabado de ter a mesma experiência. Não quis dizer nada, pois meus pais estavam visivelmente preocupados, e eu não queria que eles tentassem me dizer que eu não podia acampar naquela área novamente. Esta pode não ser a história mais assustadora, mas estou curioso para saber se alguém mais já esteve nessa área e teve uma experiência semelhante.
Quando falei com esse homem e sua esposa, ambos disseram que tiveram a sensação de que estavam vivendo os últimos segundos de suas vidas. O homem disse que começou a ver sua vida passando diante de seus olhos enquanto descia a colina apressadamente. Não sei o que está acontecendo naquele lago e o que nos fez sentir dessa maneira, mas há definitivamente algo estranho naquele lugar. Nunca acreditei no sobrenatural, mas depois disso, sinto que essa é a única explicação. Tudo o que sei é que nunca voltarei lá novamente. Eu cresci na Península Superior de Michigan. Minha família se mudou para lá quando eu tinha cerca de 6 meses de idade. Nasci originalmente em uma pequena cidade chamada Mount Clemens, que é a mesma cidade onde Dean Cain, da série As Aventuras de Lois e Clark, nasceu. Suponho que essa seja minha maior reivindicação à fama. Michigan é um estado bastante único, devido à sua posição na fronteira norte dos Estados Unidos e na fronteira sul do Canadá. Aqueles de nós que nascemos em Michigan geralmente permanecem lá, e ninguém nunca viaja para a minha região. Não há realmente como apenas passar por lá, e estamos cercados pelos grandes lagos, se isso fizer sentido. Com exceção das grandes cidades, o estado é coberto principalmente por florestas. Eu tive algumas experiências estranhas vivendo na Península Superior, mas nenhuma mais estranha do que a que estou prestes a contar. Morávamos no topo de uma colina, a cerca de 30 minutos de carro da cidade mais próxima. Nossos vizinhos mais próximos ficavam a cerca de 16 quilômetros de distância. Era tranquilo, poucos, se é que havia. Veículos passavam pela nossa casa. Desenvolvi um medo estranho de veículos subindo a colina. Parecia que você podia ouvi-los a quilômetros de distância. Claro, havia outras pessoas que moravam na nossa estrada, mas esse não era um lugar para forasteiros usarem como atalho. Nem sequer tínhamos nomes para nossas estradas. Todas eram designadas por números. Quando fiquei mais velho, não ficava muito animado ou assustado quando veículos passavam durante o dia. Eu conhecia a maioria dos carros e caminhões que nossos vizinhos distantes dirigiam. Quando a noite chegava, bem, isso era outra história. Eu podia ver os faróis cortando a janela do meu quarto e iluminando minhas paredes como uma espécie de pintura ameaçadora. É um sentimento difícil de descrever, mas na minha mente jovem, sentia que ninguém tinha motivos para dirigir por uma estrada tão remota depois do anoitecer. Na época, eu tinha cerca de 13 anos. O ano era 1996. Nossa família tinha acabado de adquirir internet, algo incrível naquela época. Por algum motivo, meu pai instalou uma porta de vidro deslizante na parede próxima ao local onde o computador ficava. Naquela época, o computador era o centro da nossa casa, ao contrário de hoje, onde cada membro da família tem seu próprio computador, além de 1 bilhão de outros gadgets no bolso. Ter a porta de vidro aberta para a paisagem do campo enquanto usava o computador era realmente agradável. Apreciei isso por cerca de 2 dias antes de uma das coisas mais estranhas que já vi acontecer. Eu estava acordado até tarde em uma noite de sábado, no computador, como de costume naquela época. Provavelmente estava mexendo nas salas de chat do Yahoo ou talvez jogando Myst. Então eu ouvi. Na verdade, senti primeiro. O baixo ronco de um motor de caminhão se aproximando lentamente pela estrada principal. O caminhão passou pela nossa casa e depois parou. O medo esquecido que mencionei anteriormente voltou como um trem de carga. Nada de bom viria de um caminhão suspeito dirigindo pela nossa estrada a 1h da manhã. O que vi a seguir gravou-se na minha mente. Ainda consigo lembrar com clareza. O caminhão parou bruscamente. Um homem abriu rapidamente a porta do passageiro e correu para o lado do motorista. Tudo isso aconteceu longe demais para eu dar uma descrição física detalhada, mas pude perceber que o passageiro era muito maior do que o motorista. Ele usava um colete acolchoado, jeans e um daqueles bonés de caminhoneiro. Ele agarrou o motorista e o arrastou para fora do caminhão, depois o empurrou contra a caçamba. Parecia que ele estava dando ordens ao motorista, gesticulando para abrir a caçamba. Quando o motorista hesitou, o passageiro entregou-lhe uma pá.
O passageiro então apontou para um ponto na beira da estrada, atrás do caminhão. O motorista começou a cavar freneticamente onde o passageiro apontou. Ele cavou por cerca de 3 a 4 minutos. Depois olhou para o passageiro e os dois trocaram algumas palavras que não conseguia ouvir. O passageiro então tirou algo da caçamba do caminhão. Só posso descrever como um saco de dormir fechado com um corpo dentro. O passageiro caminhou até a cova rasa e jogou o saco dentro. Os dois homens fizeram uma tentativa pobre de cobrir o buraco antes de saírem apressadamente. Você pode estar se perguntando, você foi lá ver o que eles enterraram? E a resposta é exatamente o que você esperaria. Claro que fui. E essa é a parte mais assustadora de todas. Quando fui até a estrada na manhã seguinte, o buraco estava vazio. Eu sabia o que tinha visto. Havia até as marcas dos pneus da noite anterior. Mas o que quer que eles tenham jogado no buraco não estava mais lá. Olhei para o lado oposto do local do enterro e fiquei horrorizado ao ver pegadas na terra, levando diretamente para a floresta. Não tinha ideia do que pensar. Reprimi essa memória por muito tempo e só queria fingir que nunca aconteceu. Além de alguns amigos próximos, nunca contei isso a ninguém. Acredito que aquele saco que eles jogaram no chão tinha alguém dentro e eles pensaram que a pessoa estava morta. No entanto, com base no que vi na manhã seguinte, eles estavam errados. Você pode atribuir tudo isso à imaginação adolescente, se quiser, mas mantenho o que digo. Há algumas coisas neste mundo que você nunca será capaz de explicar. E mesmo que pudesse, provavelmente não gostaria da resposta. Meu pai possuía uma pequena casa por um breve período de tempo. Esta casa, em particular, não era uma em que ele vivia. Ele comprou o lugar para reformar e revendê-lo com lucro. Esta casa ficava em uma rua sem saída na floresta. Era um local muito privado, mas a estrada tinha um histórico de pessoas abandonando coisas e veículos roubados. Havia apenas 2 casas na rua. Esta casa era frequentemente usada por andarilhos. Um vizinho nos contou que foi uma casa de drogas por muito tempo. Alguns meses depois de meu pai comprar a casa, ele me ligou para perguntar se eu poderia encontrá-lo lá, para ajudá-lo a descarregar alguns materiais. Cheguei cerca de 10 minutos antes dele. Notei que havia um carro na frente da casa. Decidi investigar para ver se havia alguém no carro. O carro tinha uma placa e vi roupas empilhadas no banco de trás. Enquanto caminhava ao redor do carro, comecei a ter a sensação desconfortável de que não estava sozinho. Então ouvi alguém se movendo na floresta perto da casa. Fiquei na beira da floresta por vários minutos, observando e esperando. Meu pai chegou alguns minutos depois com seu trailer. Ele saiu do caminhão e foi até o carro. Contei a ele que tinha a sensação de que o dono do carro ainda estava por perto e que tinha ouvido alguém caminhando na floresta antes de ele chegar. Ele olhou para o carro, assim como eu, e então decidimos caminhar pela floresta para ver se encontrávamos alguém. Enquanto caminhávamos, tive a sensação de que estávamos sendo observados por alguém. Lembro-me de dizer ao meu pai como seria assustador se realmente encontrássemos um corpo. Ele disse que tinha a mesma sensação estranha de que não estávamos sozinhos. O caminho onde estávamos chegou a um beco sem saída, então voltamos. O carro ainda estava lá quando retornamos. Decidimos ligar para a polícia para relatar o carro abandonado. Depois de desligar o telefone com a polícia, entramos na casa para verificar algumas coisas e ficamos lá dentro por apenas alguns minutos. Quando saímos, notamos que o carro tinha ido embora. Alguém tinha que estar nos observando enquanto investigávamos e decidiu ir embora imediatamente quando entramos. A polícia nunca apareceu naquela noite e eventualmente fomos embora. Várias semanas depois, um corpo foi encontrado na floresta perto da casa. A pessoa que encontrou o corpo foi uma mulher que estava fazendo trilha na área. Havia um vizinho que contou a ela sobre o corpo antes de ela encontrá-lo, mas o vizinho tinha a reputação de ser um bêbado mentalmente instável e ninguém o levava a sério. Esse era o boato de qualquer forma. Depois que o corpo foi encontrado, a polícia veio fazer um relatório. Um dos detetives tomou uma declaração do meu pai. Meu pai disse que o detetive agiu de forma estranha e desinteressada.
Eu me recuso a acreditar que foi apenas uma coincidência termos visto um carro estacionado naquela área, não muito antes de o corpo ser descoberto. Pelo que meu pai sabe, eles nunca seguiram adiante com o vizinho. Após o corpo ser encontrado, ele teve uma conversa com ele meses depois disso acontecer, pouco antes de vender a casa. A história fica ainda mais estranha. A trilheira que encontrou o cadáver afirmou que parecia que ele não estava ali há muito tempo, o que significava que não estava em decomposição avançada. Ela também notou que a cabeça e as mãos haviam sido removidas. A polícia mais tarde relatou que o corpo estava ali há anos. Algo me diz que isso não é verdade. Se o corpo realmente estivesse ali há anos, teria sido nada além de um monte de ossos e carne em decomposição. Isso simplesmente não faz sentido. Também me pergunto o que poderia ter acontecido comigo ou com meu pai, se tivéssemos encontrado o dono do carro naquele dia.